As cenas do temporal que marcaram esta semana são herança de decisões históricas. Segundo especialistas, desde a construção da capital, os córregos que existiam aqui começaram a ser canalizados e cobertos. Isso para dar espaço ao desenvolvimento urbano. Mas as consequências vieram. E as enchentes de hoje coincidem com as chamadas avenidas sanitárias, construídas sobre os leitos de rios. A reportagem é de Gabriel Rodrigues. Belo Horizonte é uma cidade originalmente planejada, sabia? Mas será que quando a capital mineira foi sair do papel e virar realidade há 126 anos, houve também um plano para os muitos córregos e rios que já passavam por aqui? Todo o núcleo original da cidade que está dentro da Avenida do Contorno foi planejado, o que não significa que seja uma solução correta para hoje, para o século XXI, do ponto de vista da drenagem. A solução adotada na época foi de canalizar e tampar os cursos d'água e a gente hoje paga o preço dessa solução que depois se expandiu para as outras áreas no entorno da Contorno. Assim como toda a capital, Belo Horizonte vem crescendo dia após dia. Mas os córregos e rios já estavam aqui muito antes de todo esse desenvolvimento. E as chuvas são esperadas todos os anos na mesma época. O que será que faltou para que essas duas coisas fossem levadas em conta e houvesse um planejamento para evitar tantas tragédias? Vigorou um modelo de desenvolvimento até meados, final do século passado, desenvolvimentista, que privilegiava muito o fluxo dos carros, criar avenidas para facilitar o transporte e deixava a questão de drenagem, a questão ambiental em segundo plano. E a gente hoje está vendo que talvez tenha sido um erro e a gente precisa rever isso. Só para se ter uma ideia, de acordo com um levantamento realizado pela Superintendência de Desenvolvimento da capital, dos 654 quilômetros de rios que passam por aqui, 266 quilômetros estão cobertos por concreto, o que representa mais de 40% do total. Onde você menos imagina, talvez exista um fluxo d'água. Boa parte da Pedro II, na verdade, é o córrego do Pastinho, né? Canalizado também, transformado em avenida sanitária. E por isso mesmo também é uma região problemática. Situação semelhante a diversas outras partes de Belo Horizonte. Em Venda Nova, o córrego Vilarinho e o córrego Várzea da Palma, no bairro Santa Mônica, onde fica a Vila do Índio. Já na região leste, tem o córrego do Cardoso, que passa na Avenida Mendiçá. Na região centro-sul, tem o córrego do Acabamundo e o córrego do Leitão, embaixo da Avenida Prudente de Moraes. Na região oeste, o córrego das Piteiras está bem embaixo da Avenida Barão Homem de Melo e da Silva Lobo. E o córrego dos Pintos, que sempre transborda na Avenida Francisco Sá. O problema não acontece em toda a cidade devido à geografia da capital. Escolhemos então alguns pontos onde a situação fica mais grave em períodos de chuva para entender quais as possíveis soluções. Aqui a gente está na Praça JK, aqui no bairro Sion, e a gente está vendo aqui do lado o córrego do Acabamundo. Ele nasce logo ali em cima, na Serra do Curral, e aqui a gente está vendo ele passando em leito aberto. Ele está canalizado, mas está destampado. E dentro de um parque com área verde, área permeável, é o que deveria ser. Uma ótima solução, segundo o especialista em urbanismo, está também em uma das áreas mais afetadas da capital, a região Centro-Sul. A gente está aqui em frente à barragem Santa Lúcia, né, que é uma bacia de detenção. Então ela acumula a água da chuva, boa parte da água da chuva, aqui na cabeceira do córrego do Leitão, que nasce mais para cima ali no Santa Lúcia. Então essa água que fica retida aqui, ela evita de causar problemas lá para baixo. Decidimos percorrer a região para mostrar que bem próximo daqui o problema persiste. Basta chover um pouco mais forte para a Avenida Prudente de Moraes alagar. Durante o temporal da última terça-feira, carros foram arrastados e imóveis invadidos pela água. Em chuvas anteriores, até mortes já foram registradas por aqui. Passa aqui embaixo, né, o córrego do Leitão. Ele está tamponado e canalizado, que é um erro, como a gente já falou. Do ponto de vista ambiental, significa que a água de toda essa região, na hora da chuva mais intensa, converge para cá, não cabe aqui dentro do canal pluvial e naturalmente vai extravasar. Historicamente, a região da Avenida Vilarinho também tem sofrido e muito nos períodos de chuva, mas uma obra recente começou a mudar a realidade por lá. As soluções adotadas lá na bacia do Vilarinho são as soluções tecnicamente corretas, que são soluções de você reter a água da chuva nesses chamados piscinões, né, o nome popular que se dá, são bacias de detenção ou de retenção na parte alta da bacia. Para prevenir estragos, as soluções podem não ser imediatas, mas precisam começar para ontem.
Seriam as soluções de destamponar os cursos d'água, né? Voltar a deixá-los em leito natural, em parques lineares que tivesse a capacidade de absorver a água da chuva nesse fundo de vale, com área permeável e, ao mesmo tempo, a capacidade de absorver a água no alto das cabeceiras dos cursos d'água. As soluções todas são soluções onerosas e que são soluções de médio e longo prazo, né? Então, mas a gente precisa começar a pensar e fazê-las agora, para que talvez os nossos filhos experimentem uma cidade melhor.